Eu imaginei que fosse ouvir o coral das crianças hoje. E fui surpreendido por já estar praticamente entrando logo depois do nosso irmãozinho aí. Ele disse basta, né? A gente pode ir para casa e refletir, não precisa mais ninguém vir te falar nada. Mas, com grande alegria eu passei o convite. Eu espero poder, em nome de Jesus, da espiritualidade, transferir alguma coisa para vocês, que eu possa captar muito também para a gente, que na frente que efetivamente as coisas fluem melhores. Porque chegar na cabeça chega, sair que é um problema, né? E quem está aqui se beneficia muito. Então é sempre muito bom receber o convite e poder atender. A proposta de conversa de hoje é a respeito de superação. A própria palavra já traz algo de bastante significante. Superação. No dia a dia, na nossa vivência, nos nossos relacionamentos, vários são os acontecimentos. Esses acontecimentos normalmente são resolvidos, são superados sem grandes problemas, com iniciativas e decisões bastante simples. Tanto que às vezes a gente nem percebe que tomou determinada decisão e logo já estamos na próxima etapa. Entretanto, não é incomum a vida nos propor desafios grandes e gigantes. Desafios que, num primeiro momento, ele parece intransponível. É nesse instante em que entra a necessidade da superação. Eu ir além do cotidiano, eu ir além das minhas forças normais para que eu vá adiante, para que eu transforme. Nós somos espíritas, somos cristãos e somos tementes a Deus, não de temor, de respeito, somos tementes a Deus. Não poderíamos aceitar no primeiro momento que esses desafios gigantescos que são propostos em nossas vidas fossem um acaso, que esses desafios viessem da eventualidade, ou pior, do nada. Está acontecendo de repente na minha vida, não porque não está acontecendo na vida do vizinho, ou daquele que eu não gosto tanto. Nessa vida, me parece que eu venho fazendo a minha parte, ou pelo menos eu tenho evitado de fazer o mal. E eu tenho visto outros que não fazem nada e parece que não tem problemas, que não tem desafios. A grande questão da vivência é que nós não conseguimos observar e nós não conseguimos enxergar a profundidade dos desafios dos outros. Para vocês terem uma ideia, todas as gerações, elas sempre acham que o seu período de vivenciação é mais difícil que os anteriores. Se nós perguntarmos hoje a qualquer um que está passando por essa vivenciação agora, tranquilamente vão propor a seguinte ideia: hoje é mais difícil que antigamente. A concorrência é muito maior, os problemas são maiores, as questões são mais complexas. Mas vocês já pararam para pensar, talvez os mais antigos poderiam revelar isso de forma mais clara para a gente? Quanto tempo você levava há 50 anos atrás para ir de Serra Negra a São Paulo? Quanto tempo você levava? Quanto tempo você levava para se falar com alguém, mesmo quando tinha disponível um telefone? Quais eram os medicamentos
à disposição naquela época? Quais eram os tratamentos que se tinha? Quais eram as legislações de proteção a adolescentes, aos idosos, aos deficientes? Quais eram os controles que existiam contra o trabalho infantil, por exemplo? Mas a gente tende a compreender que o nosso momento ele é o mais difícil de todos. E quando a gente faz essa reflexão de geração, a gente é capaz de fazer uma outra reflexão. O quanto eu sou capaz de enxergar a dificuldade do outro e o desafio do outro na sua inteireza, em toda a sua extensão. Por isso, que a superação ela é algo individual. Nós não devemos nunca esperar que a solução e a superação dos nossos desafios nunca digam mais problemas. Chame-os de desafio. Que os nossos desafios sejam maiores ou menores que do outro. Só nós podemos dar a solução para ele. É individual. Essa busca é individual. Esse caminho é só nosso. Nós não podemos rotular os nossos desafios como sendo gerados por outras pessoas. Os desafios são gerados por nós mesmos. Aí entra uma lição espírita. Todos vocês sabem bem que a nossa doutrina ela se estabelece em 3 pontos básicos. E eu estou falando de um deles. Nesse exato momento, eu estou falando de um dos pontos básicos da nossa doutrina. Quais são os pontos básicos da nossa doutrina? A reencarnação, o livre-arbítrio e o processo kármico. Não é isso? Quando eu falo em superação e quando eu falo em questões de vivenciação de dificuldade, eu estou falando de processo kármico. Eu estou falando de algo que nós geramos em nossa vida em algum momento do passado e que ele precisa ser resgatado no instante em que aflora esse desafio. Portanto, se esse desafio foi gerado por um ato meu em determinado momento da minha vida, e quando eu falo vida eterna, eu não estou falando desse ciclo encarnatório, estou falando de todos os outros anteriores. Quando esse episódio surge na minha vida, por que eu vou rotulá-lo como sendo algo criado por alguém e não por mim? Se por acaso eu cometo o erro de rotular como algo promovido por um outro, eu perco a oportunidade de encarar de frente esse desafio e mais, de superá-lo. Caso eu rotule, o que eu vou fazer? Eu vou criar um processo de julgamento e vou empurrar a responsabilidade disso para alguém e não vou encarar o meu desafio. É a oportunidade divina que se estabelece na nossa existência e a gente perde essa oportunidade. Algumas vezes, a gente não quer sair daquele círculo, ou alguns chamam de zona de conforto. Os desafios têm essa proposta, nos tirar da nossa zona de conforto. Por isso que eles incomodam tanto. Por isso que nós, seres humanos, temos a tendência de querer empurrar a responsabilidade para o outro daquela dificuldade de nossa vida. Por quê? Porque o desafio tende a nos movimentar. E quando eu falo zona de conforto,
É uma definição bastante apropriada, porque a gente fica confortável em determinado ambiente sem nenhum desafio para ser enfrentado. Nós estamos numa fase ainda em que o processo de aprendizado é pela dor. Se o desafio não produzir esse combustível que se chama dor, a gente não se movimenta. A gente fica parado, sempre no mesmo lugar. E esse aspecto dessa letargia gerada pelo conforto só tem uma forma de ser combatida: dificuldade, desafio. Vocês percebem que quando a gente começa a enxergar o aspecto do desafio e da superação por essa ótica, a coisa começa a ficar um pouco diferente. Fica diferente por quê? Porque eu começo a compreendê-la como algo positivo, algo bom. Isso me economiza uma coisa, o esforço de tentar empurrar para o outro, né? Porque o que é bom a gente não quer dividir, não. O que é bom é comigo, eu sou o pai e ponto final. Agora, o que é ruim, opa, é aquele lá. Está sempre assim os dedos, né? Aqui não, mas lá onde eu morava era. Estava todo mundo sempre apontando para o outro. Por quê? Porque a gente não quer assumir o compromisso existencial. E a gente precisa se esclarecer a respeito disso. A doutrina espírita nos fomenta, nos permite estudar os processos de existência. Nos dá os instrumentos para que a gente tenha superação de uma forma mais tranquila e natural. Que a gente busque a superação como objetivo existencial. Que a gente pare de fugir da nossa relação existencial. Olha que coisa interessante. Desculpa. Coisa interessante. Thomas Edison. Um dia, Thomas Edison acorda e vê o seu laboratório pegando fogo. Dentro do laboratório dele, tinha todas as invenções produzidas por ele até aquele momento, e todo o conhecimento desenvolvido por ele, catalogado, estava dentro daquele laboratório. Quando ele acorda, ele percebe que não tem o que fazer. Não vai ter como apagar o incêndio. O que ele faz? Ele acorda o filho Charles e fala: vai lá e acorde a sua mãe. A princípio, o filho achou um disparate. Eu vou acordar minha mãe, trazê-la aqui para ver o laboratório? O trabalho de uma vida ser destruído? Não estou entendendo isso, mas de qualquer forma ele não desrespeitou o pai e foi buscar a mãe. Quando a esposa do Thomas chegou no local, ele deu um abraço bem forte nela e falou assim para ela: Deus gosta muito de mim. Ele está me tirando tudo para me dar a oportunidade de começar de novo. Perceba a profundidade disso, gente. Aquele que é tirado da sua zona de conforto absoluto, porque ali estavam todas as possibilidades de um enriquecimento, estavam todas as possibilidades de uma vida. Isso é retirado dele completamente. E ele, naquele exato momento, ele faz essa proposta do recomeço. Quando nós não temos o desafio, a gente fica fazendo mais do mesmo o tempo inteiro, vocês compreendem? A gente fica fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. Essa é a teoria da porta giratória. A gente reclama da nossa vida que as coisas acontecem sempre no mesmo processo. E aí a gente diz o seguinte: Deus não gosta de mim, ou Deus me coloca numa situação difícil. Por quê? Porque eu sempre estou na mesma situação. Está na mesma situação? O que de novo
nós estamos fazendo? A lógica nos propõe o seguinte: para que eu tenha um resultado diferente, eu tenho que agir diferente. Se eu agir sempre da mesma forma, eu não me alterar, eu não moldar o meu interior, eu vou ter sempre os mesmos resultados. Se eu for uma pessoa muito rígida, se eu for uma pessoa que não me permito a fazer uma flexão, a compreender as atitudes do outro em determinados momentos, eu passo a ter um determinado tipo de sofrimento, porque eu cobro do outro algo que ele não é capaz de fazer e nem nunca vai fazer, porque ele é diferente de mim. Eu sofro com isso e passo a fazer outras pessoas sofrerem. Enquanto eu não alterar isso dentro de mim, enquanto eu não me tornar mais flexível, o que vai ocorrer? Eu vou continuar sofrendo da mesma forma. Eu vou continuar fazendo as outras pessoas sofrerem com a minha reação a isso. Enquanto eu não propor uma mudança interior, e aí vem uma lição espírita, reforma íntima, enquanto eu não aplicar isso na minha vida, os resultados continuarão sendo os mesmos. Por isso nós precisamos da superação. Não é fácil sair da zona de conforto. Não é fácil a gente colocar uma nova proposta de vida para a gente. Necessita desapego, necessita esforço, humildade. Mas é possível. É absolutamente possível. Mas a gente faz essa mudança naturalmente porque a gente somente quer o bem do outro, ou há necessidade de um grande impacto na nossa vida? E quando esse impacto vem, eu sou capaz efetivamente de analisá-lo, observá-lo, de tratá-lo como ele deve ser tratado? Ou eu reajo a esse episódio que está acontecendo na minha vida, com lamentações, com negações, com justificativas ou com julgamentos? O que eu faço? Aí entra o livre-arbítrio. Eu escolho. Será que eu sou obrigado a tomar sempre a mesma decisão e iniciativa nas coisas que acontecem na minha vida, ainda que elas sejam exatamente iguais? Essa reflexão tem que ser proposta. O mesmo Thomas Edison, quando estava fazendo experiências, quando dava errado, muitas vezes errado, as pessoas chegavam para ele e diziam o seguinte: Thomas Edison, você é teimoso, hein? Esse negócio não vai dar certo nunca. Você já tentou 1000 vezes e não deu certo. Isso não tem jeito. Ele falou: eu fiz 1000 vezes, aprendi 1000 vezes como não fazer. Agora eu vou fazer de um jeito diferente. É isso que nós precisamos aplicar na vida da gente e compreender com naturalidade. Ter flexibilidade em entender que nós não somos donos da verdade. Que novas propostas são bem-vindas à nossa vida, não importa a idade. Nós temos que ter a humildade de apreciar o mundo como um livro que está nos ensinando sempre algo novo, para que a gente aplique esse algo novo. Nós não podemos ficar presos no orgulho que é um verme que nos corrói, para justificar a nossa posição. Nós não podemos resistir à ideia de que nós podemos errar, e erramos a todo instante. E quando erramos, não basta assumirmos o erro, nós temos que ir além.
temos que ir além. Porque vocês já perceberam? A gente tem uma mania, primeiro, de fincar o pé nas coisas que a gente acha. Mesmo quando os fatos provam que não é bem assim, eu continuo lá. Não, é assim, é assim. Aí já deixou de ser a razão. Aí já passou a ser a teimosia e o orgulho agindo. Aí quando não dá mais para resistir, então ou eu quebro, né, ou eu vergo. Então, às vezes, eu acabo vergando para não quebrar. E esse é o processo de vida. Nós não temos que fugir, nós temos que superar, temos que ir além. Uma mãe perdeu o filho num episódio bastante peculiar. Ele, piloto de avião, e ele não estava escalado para aquele voo, para aquele dia. O amigo dele, o filho estava nascendo naquele dia, e ele se propôs a fazer o voo pelo amigo, também comandante de avião. E aquele voo caiu, e esse piloto morreu. Filho único. A mãe ficou completamente desgostosa. Absolutamente desgostosa. Mas, como ela não tinha e não aceitava a ideia de uma vida eterna, de uma vida que se transbordava além dessa vivenciação material, ela passou a se apegar ao túmulo do filho. E ia lá, dia após dia, levava as coisas para ele, cobertor, comida, bebida, e levava essas coisas. E planejava se matar. Quem que vive desse jeito, na verdade? Quem que vive desse jeito? Ainda mais quando aquele processo que a gente chama de natural se inverte, na verdade. Muito bem. Quando ela estava naquele ponto, naquele exato ponto de tirar a vida, uma mão toca o ombro dela. Ela se vira e vê o filho. Ela fica assustadíssima. Aí o filho dela diz: mãe, graças a Deus, eu não estou aí. Eu estou em outro lugar. A vida vai muito além disso que a senhora presume. E nós precisamos entender isso, porque eu continuo vivo. Naquele instante, a vida dela dá uma reviravolta. Ela passa a compreender aquilo que nós estudamos e tentamos aceitar com mais naturalidade. Que não existe uma perda efetiva. Que não existe a interrupção de uma vida. O que existe é o passamento para a vida real, que é espiritual, as coisas continuam. É a nossa experiência continua. Mas olha que ponto que essa irmã teve que ser levada para dar o passo. E a partir dali, a vida dela se transformou em relação às experiências de vivenciação, a experiência de relação com o futuro. Nós precisamos tomar uma decisão na vida da gente. Ou eu estou aberto efetivamente para as lições do Cristo, ou estou aberto efetivamente para o esclarecimento espírita que nos chega através da doutrina, ou nós ficaremos amarrados no ciclo do sofrimento. Já é chegada a hora. Olha que interessante. Reencarnação. Quando a gente fala em reencarnação, logo a gente lembra de doutrina espírita, não é verdade? Vocês sabiam que antropólogos encontraram homens da Idade da Pedra enterrados na forma fetal? E segundo esses antropólogos, essa atitude de enterrar os seus pares na forma fetal
era já imaginar que existia a reencarnação, que essa pessoa voltaria em determinado momento. Há 12 mil anos atrás. O livre-arbítrio e o processo kármico. Buda, 5 mil anos atrás, já tratava desse assunto e discorria desse assunto. Não são coisas novas, não são coisas que foram trazidas há 150 anos. A forma como isso foi tratado agora, didática, esclarecedora, aberta, sim, é diferente. Acessível ao cristão, sim, é diferente. Agora nós precisamos nos renovar nessa fé. Essa fé que me permite ter forças para ir adiante. E mais, ter forças para praticar o bem. E aqui a gente chega no momento crucial, existencial e vivencial. A prática do bem. Vocês sabem qual é a única forma da gente viver na lei do amor? A única forma da gente desenvolver a energia do amor? Praticando o bem. Não existe outra forma. É nesse ponto crucial e existencial que a gente precisa fazer a reflexão cotidiana nas propostas que me foram colocadas, nas propostas que estão ali, à minha frente, disponíveis a mim. Qual será a minha atitude? Não só atitude, qual será o meu pensamento? E qual será posteriormente a minha atitude? Eu falei no início que cotidianamente nós tomamos determinadas atitudes durante o dia, temos determinadas ações durante o dia, das quais a gente nem se dá conta. Não é verdade? A gente não percebe o quanto isso pode ser impactante na vida do outro. A gente age como se o outro ele fizesse parte de um processo absolutamente exterior a mim, quando na verdade ele está totalmente ligado a mim. Quando eu tomo uma decisão mal tomada, ainda que displicentemente, eu vou criar algo mais adiante. Esse algo mais adiante que está sendo criado é algo que vem para mim. Se eu tenho problemas com o banco, eu não tenho um centavo naquele banco, eu não recebo nada naquele banco. Eu nunca tive relação com aquele banco. Aí eu chego lá e falo assim, eu quero dinheiro emprestado. O gerente não tem como me emprestar o dinheiro. Tem? Eu nunca tive crédito lá. Nem moralmente eles sabem como eu me conduzo financeiramente. Como é que eles vão me emprestar dinheiro? Agora, vocês imaginem nós, no dia a dia, produzindo bônus ou produzindo algo negativo. Dívidas, né? No final do meu dia, quem já fez essa reflexão? É um negócio difícil de fazer, gente. É doloroso. Além de doloroso, é extremamente chato. E a gente foge disso. Quando a gente for dormir, tentem pensar no que aconteceu durante o dia. E quantas atitudes positivas eu tomei de crédito ou negativas que geraram isso. Observe. E passa o lápis embaixo, depois, e verifica. A gente acaba percebendo que nós tomamos muito mais atitudes, muito mais por conta de nossas vaidades, do nosso orgulho,
E nós podemos fazer diferente, desde que a gente pense sobre o que a gente está fazendo e superando os nossos traumas, porque muitas vezes a gente reage por conta de um trauma que nós temos. A gente precisa superar esses traumas existenciais de vida, de relação com o pai, com o irmão, com amigos, com a esposa, com a namorada, com o convivente. Nós precisamos superar isso para que a gente possa agir melhor com os outros e aplicar na nossa vida a arte do bem. A arte do bem. Naturalmente o perdão vem, naturalmente a nossa vida se transforma. E se transforma de uma forma que tudo ao redor se transforma também. A nossa responsabilidade é muito grande. E nós não nos damos conta disso. A doutrina espírita grita aos nossos ouvidos essa responsabilidade. Pede que a gente acorde e que faça diferente. Eu conheci uma pessoa que propôs o seguinte para um grupo de estudo da Casa Espírita. Olha, cada um vai ter um caderno. Nesse caderno, vocês vão anotar todas as questões emocionais. Aquilo que te pegou naquele dia, você escreve. Muito bem. Nós começamos a praticar esse exercício. Logo no primeiro dia, eu percebi uma coisa. Falei, nossa, eu só estou anotando coisas que me atingiu. Será que não atingi ninguém? A primeira coisa que me chamou a atenção. Mas eu achei que aquilo fosse meu. E continuamos e o exercício era para uma semana. No final, o grupo inteiro teve a mesma reação. É como se o outro não existisse. Ele só existia quando ele me atingisse de alguma forma. Ali eu pude perceber o tamanho do meu egoísmo no relacionamento. O quanto eu sou fechado para que o outro sente, o que o outro pensa. O que é importante para o outro? Eu sempre estou atento àquilo que é importante para mim. E esse é o mundo em que eu vivo. E aí eu estou produzindo as minhas dívidas. E a coisa é difícil, e eu coloco a culpa em alguém. Tem um outro aspecto da doutrina espírita que eu acho fabuloso. Fabuloso. Ela nos joga na cara. Cada um está exatamente aonde deve estar. Exatamente onde deve estar. E se a gente compreende isso, a gente passa a interagir com aqueles que estão ao redor e com a minha própria vida de forma diferente. Vamos para pensar. Esqueçam o que vocês acham do outro, a casa do outro, o carro do outro, o que está acontecendo na vida do outro, se ele está viajando, se ele está... Pare com tudo isso. E instalem dentro de vocês a seguinte reflexão. Eu estou exatamente aonde eu preciso estar existencialmente. A partir daí, eu começo a me movimentar. Se não está bom onde eu estou, então pera lá. Se ninguém é responsável por isso, existe ninguém de fora, né? Se ninguém é responsável por isso, só tem um responsável então, sou eu. Ninguém pode me tirar dessa situação. Ninguém. O que eu farei agora? Por isso, a doutrina espírita e outras doutrinas que pregam a responsabilidade pessoal das coisas são tão impopulares.
porque ela traz toda a nossa existência de forma que a gente é de forma crua, de forma bastante clara. E a gente reluta contra isso. É normal, nós somos seres humanos. E tem que ser assim. Mas a gente tem que fazer diferente. Eu tenho que superar o meu senso crítico. Eu tenho que superar a forma com que eu observo os outros. Eu estava assistindo uma... Como é que chama essa novela depois do Jornal Nacional? Amor à Vida. Eu estava assistindo Amor à Vida outro dia, e ali tem um episódio bastante interessante, onde o médico tem um filho que é homossexual. E a cena que eu peguei me chamou muita atenção, porque teve uma briga danada lá, porque o homem descobriu que ele era homossexual e tal, e ele falava assim: eu não sou preconceituoso. Vocês assistiram isso? A Globo é forte, né? Eu não sou preconceituoso, mas eu não aceito ter um filho homossexual. Uai, se isso não é preconceito, o que é? O que é isso? Eu acho interessante essas coisas, porque isso remete a gente a um tipo de reflexão bastante interessante. Muito interessante. A gente cria conceito das coisas conforme nossos interesses. Como o conceito de ética, conceito de preconceito, conceito de justiça, conceito de moral. Quantas vezes a gente não vê algo feito por alguém que não está incluído no nosso aquário e a gente aponta o dedo, e quando alguém do nosso aquário faz, não tem problema nenhum. É muito incomum isso, né? É muito incomum isso. Esse é um processo nosso que precisa ser mudado, precisa ser transformado. Porque as coisas vão acontecendo e a gente não se dá conta. O quanto nós somos preconceituosos, o quanto nós somos críticos, o quanto essas coisas fazem os outros sofrerem. Mas para eu justificar, assim como é o Fagundes, né? O Antônio Fagundes, que faz esse papel, muito bom ator. Como Fagundes, eu crio um tipo de valoração ao preconceito que me interessa. Aceito o homossexualismo, daqui para lá. Eu não sou preconceituoso. Quando a gente aceita que tem essas falhas, eu não sou preconceituoso, sou muito preconceituoso. Sou muito. Eu preciso aceitar. Eu sou corporativista com os meus amigos, eu sou extremamente corporativista com os meus amigos. Eu tenho que aceitar. Esse é o primeiro momento de se transpor o desafio. De se ir além. É o reconhecimento. Mas não parar por aí. Não parar por aí. Buscar na atitude mais correta que eu conseguir tomar, porque ainda vai ter a atitude mais certa a ser tomada ainda, você pode ter certeza, mas a mais correta que eu consigo tomar, ter nesses instantes. E eu bato muito nessa tecla, gente, porque para nós parece que ser bom é ser fraco. Vocês já perceberam isso? A educação tradicional nos coloca
se a gente fizer o bem, vão nos atropelar. Nós somos criados dentro dessa ideia. Todos nós. Ao invés de nos ensinarmos, de nós ensinarmos aos outros, ou termos a lição de que o bem é só para gente forte, é só para gente forte o bem. Não. É instalado na nossa mente, se a gente for bom, a gente vai ser um imbecil mesmo. E aí a gente passa a reagir de forma não natural. E por isso que nós sofremos. Toda vez que a gente não está sendo natural, de acordo com a nossa chama interior, quando a gente se afasta disso, a gente sofre. Sofre de doer, de arder. Mas só que disseram para mim que tinha que ser daquele outro jeito. Todos que se iluminam encontram uma grande verdade na sua vida. Eu tenho que estar alinhado com o que efetivamente eu sou. Eu sou uma criação divina. Eu sou uma criação do amor. E toda vez que eu agir fora desse palco, eu vou sofrer. Eu detesto manga e detesto mamão. Não sei porquê. Não tenho a menor ideia. Eu nasci numa cidade pequena que chama Tupi Paulista. Em Tupi, a cada esquina tinha um pé de manga. Esses pés de mangas carregavam de uma forma fabulosa. Parecia uma árvore de Natal. E a gente jogava futebol na rua, etc. E depois os meus amigos subiam no pé de manga. Nem subir no pé de manga eu conseguia. E eu vinha ele chupando aquela manga, e abria com os dentes, né? E fazia aquela patute. Eu falava, meu Deus, isso é coisa deliciosa. Eu pegava a manga, quando eu colocava na minha boca, eu me dava uma assim. Eu falava, mas eu tenho que comer manga. Aí ele fala, come manga verde com sal. Quase morri. Passei mal, fiquei com dor de cabeça 3 dias. Aí eu cheguei à conclusão de que, porque eu me sentia quase um alien. Né? Imagine só, você numa cidade onde tem um pé de manga em cada esquina, todos gostando de manga e você não gosta de manga. Eu tenho que dar um jeito de gostar de manga. Eu vou pensar que é uma goiaba. Tentei todos os mecanismos possíveis. Nenhum funcionou. E me deu dor de barriga, né? Eu vomitava. Aí eu cheguei num ponto e falei, olha, eu acho que a minha natureza, por alguma razão, que eu não sei qual é, não se dá bem com a manga. Então eu não vou mais chupar manga. E de lá para cá, eu vivo um pouco melhor. Isso acontece com a nossa vivenciação. Se eu faço algo que não é da minha natureza, eu sofro. Então vocês lembram sempre assim, tá? A história, acho que quer ver? Quem tem problema com manga aqui dentro dessa sala? Deu para sentir? Vocês imaginam isso no meio de crianças e adolescentes? Imagina que isso não era para mim. Depois do futebol. Eu quase nem ia jogar futebol por conta disso. Até que um dia eu e todos acabaram entendendo. Né? Pararam de fazer aquelas brincadeiras. E a gente viu bem. Olha, pior do que eu pensava, hein? Só eu aqui que me dou com manga. Realmente é coisa grave, irmão. E a gente precisa aprender, gente. A gente precisa aprender com as diferenças. A gente precisa lidar e entender, principalmente, que cada um de nós somos absolutamente diferentes do outro. Tá bem? Nós somos diferentes. Se a gente é diferente, vai ter algumas coisas
que vão ser trazidas para mim como certas, que vão me fazer mal, ou não. Eu preciso compreender isso, entender o porquê que eu me sinto bem com isso. Por que eu sou diferente? Eu sou diferente porque as minhas experiências são diferentes. Nós já tivemos um momento na vida da gente que a gente teve pronto para cometer um homicídio. E todos nós praticamente já fizemos isso. Já matamos alguém. Ah, não, eu nunca matei. Matou sim. Em outras vidas, pode ter certeza que nós tiramos vidas de irmãos. Ou isso é muito chocante para vocês? Não tem ninguém candidato a Jesus Cristo aqui dentro, tomou todas as decisões corretas até o fim. E dizer, essa experiência eu não tive. Puro preconceito. Puro preconceito. Tanto eu tive essa experiência que quando eu observo algo desse naipe acontecendo, eu sinto dentro de mim. Se eu não tivesse essa experiência, eu não sentiria. Eu sinto. Eu sinto os golpes, as coisas, como levou ao óbito, não é isso. Mas eu sinto aquele vazio, aquela coisa estranha que fica no ar, aquela sensação que tem algo fora do padrão. É difícil alguém que, por mais que você trabalhe com isso, mas é difícil você ficar alheio a uma morte violenta de um outro irmão. É difícil. Desculpa, eu esqueci de desligar. É difícil. É muito difícil. Porque eu tenho essa experiência. E maior será o santo, quanto maior for o pecado dele. Existe um ditado assim. Por quê? Porque tem que superar esse tipo de coisa. Tem que se transformar. Para isso tem que abandonar o orgulho. Tem que abandonar a falta de humildade. Tem que abandonar tantas coisas que pregaram na nossa vida que eram certas. Mas se são certas porque eu sofro. Se eu faço o que me falam que era para fazer, olha que bonito, né? Se eu faço o que faço, quase não dá para repetir isso. Por que eu sofro? Só para finalizar. Chico foi questionado se ele tinha medo de alguma coisa. Ele disse assim: eu tenho terror. Não tenho medo. Eu tenho terror. Mas Chico, você tem terror do quê? Da fera que habita dentro de mim. Vocês imaginam o Chico falando um negócio desse? E nós? Se ele tinha consciência de que... Eu mandei desligar, não desligou esse negócio. Se ele tinha consciência, mesmo com a evolução que ele tem, de que dentro dele ainda tinha uma fera, que o bicho mora dentro da gente. A gente precisa ter medo de dizer que mora uma fera dentro da gente. Não tem medo disso, porque mora mesmo. Não é? E se eu não aceito essa fera aí, eu também que vamos conversar. Uma solução tem que haver. Aí nós começamos a progredir. Aí eu estou aberto à superação. Aí sim. Antes disso, infelizmente não. Que Jesus Cristo nos abençoe nesse instante, permitindo que sua paz, seu amor, o Pai Criador, nos preencha de força, de determinação. Que possamos estar unidos em nossos corações, em nossas mentes. De que o bem é sempre
atitude a ser praticada. Que a transformação só é possível através do bem e do amor. Deus, que eu tenha força para encontrar dentro de mim todas as minhas falhas, encará-las e buscar transformação. Deus, permita que eu consiga ao menos sentir a brisa da paz promovida pelo amor. E que sejamos melhores a cada dia. Que assim seja.